Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero avisar que nós não vamos ter o DVD Express, nem internet hoje. Estamos com alguns... Vai ter? Só a internet não, o DVD vai ter. Não sei se vai ter Express, né? Express não vai ter. Então, se você quiser a mensagem dessa semana, só na semana que vem. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 24. De pé, em reverência ao Senhor, nós vamos fazer a leitura. Alguém que ainda não despertou? Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender o teu amor e assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Diga ao Senhor, desperta meu ser, desperta meu ser, para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser, para derramar-se diante de ti, para derramar-se diante de ti. Faz-me entender o teu amor por mim, e assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Que nossos corações já estejam rendidos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que a presença do Senhor se faça sentir agora em nossos corações e que haja agora preparação para ouvir a santa palavra do Senhor. Senhor, prepara o ouvinte e prepara o pregador. Prepara o ouvinte, que todo aquele passeio pela mente, que seja repreendida, todo o pensamento que não vem do Senhor, que leve-se agora cativo ao Senhor. Prepara os corações, o ambiente e o pregador. Que haja, Senhor, intrepidez, sintonia com teu Espírito, e que a palavra seja pregada, Senhor, com a tua autoridade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. 14 diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, diga comigo, deve ser brando, para com todos,
apto para instruir e paciente. Vou parar por aqui, em casa você pode continuar, em nome de Jesus, podemos nos sentar. Aleluias. 14ª, anunciou 13ª. 14ª e última mensagem da série do culto racional. O Senhor nos levou a examinar cada parte do que fazemos no santuário, o significado de cada parte do culto, desde a nossa entrada lá no início da série, e nós aprendemos a entrar nos átrios com ação de graças, entrar com uma postura de reverência, sabendo que nesse lugar vive e reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aprendemos também, vou fazer um breve resumo, que o Espírito é reverente. Deus nos chama para ser reverente em sua casa e diz que o Espírito dele é reverente. Portanto, o Espírito não nos obriga a fazer nada. Quando não estamos fazendo um culto agradável a Deus, simplesmente o Espírito se encolhe, simplesmente o Espírito se apaga e não tem a liberdade que gostaria ter para estar conosco e nos abençoar. Portanto, devemos aprender a fazer um culto de excelência, um culto em que devemos servir a Deus com excelência, um culto em que Deus se sinta à vontade entre nós. Aprendemos também sobre o que é ceia agradável ao Senhor, o significado da ceia, o que é o louvor, que é uma arma poderosa de guerra, que é um instrumento que aquebranta e quebranta nossos corações. E semana passada falamos de dízimos e ofertas. Portanto, você tem aí 13 mensagens para você olhar lá atrás. E hoje vamos terminar examinando a última parte que ainda não tínhamos olhado com profundidade. Hoje nós vamos falar dos obreiros e dos seus serviços. Quando eu falo de obreiro, eu incluo todas as pessoas que colaboram, todas as pessoas que trabalham de alguma forma na casa do Senhor e no culto do Senhor. Desde a pessoa que muitas vezes fica lá na portaria, nos auxiliando, até a pessoa que está pregando. Todos nós podemos ser chamados, estarei chamando todos nós de obreiros esta manhã. E eu quero examinar não só a pessoa do obreiro, mas também a forma com que ele faz o serviço dele. Nós vamos analisar 3 coisas. A pessoa do obreiro, o que Deus espera desse obreiro. A motivação com que o obreiro faz a obra. E a forma com que esse serviço e essa obra na casa do Senhor. Para ser aprovado, faremos tudo isso para aprender o que é ser um obreiro aprovado na casa do Senhor, ou em outras palavras, um obreiro que agrada ao Senhor, um obreiro que contribui para que façamos um culto agradável ao Senhor, um obreiro que contribui para que o Senhor tenha liberdade entre nós para nos abençoar. Amém? Em primeiro lugar, numa pequena introdução, eu quero dizer que tudo tem seu tempo na vida. Está lá em Eclesiastes 3. E em Eclesiastes 3,17, além de dizer que tudo tem seu tempo, você só anota para casa, vai ter o CD, diz que há tempo para todo propósito e toda obra. Isso me faz pensar nos obreiros, naqueles obreiros que já tomaram uma posição e naqueles obreiros que ainda não tomaram uma posição. O que o Senhor está querendo nos dizer hoje é que quando chegamos na igreja do Senhor, é tempo de receber. Assim que nos chegamos, é tempo de receber, é tempo de leitinho, é tempo de assimilar os ensinamentos que o pastor, que os diáconos dão, assimilar e colocar cada vez, ouvir com atenção e irmos crescendo. E vai chegar um tempo que difere para cada um de nós, mas que não deve ser muito longo, não é? Se você já está mais de 10 anos na casa do Senhor e você ainda está assim, sentado no banco, por favor avalie se não é o momento de alguma forma você
ajudar na obra do Senhor, servir ao Senhor. Há tempo para sentar, ouvir e há tempo para trabalhar. Quando chegamos, não estamos preparados para ouvir, para servir. O Hugo pode botar aquela evolução dos degraus do servir, que eu vou passar rápido, que você pode ter explicação no terceiro DVD dessa série, quando eu falei servindo com os dons. Eu falei sobre isso. Quando eu chego aqui na igreja, só para lembrar, eu sou o mais importante. Eu chego aqui com o coração e com a mente de que eu vou chegar na casa de Deus para ser servido. Então, Deus me serve. Devagarinho, pode ir próximo. Eu entendo que Deus é importante. Na verdade, eu entendo até que Deus é o mais importante. Próximo. Deus é o mais importante. Na casa do Senhor, no culto do Senhor, no culto agradável do Senhor, a pessoa mais importante aqui dentro, quem é? É Deus. E eu levei algum tempo para entender isso, irmão. Confesso. E enquanto você não está entendendo isso aqui, talvez você ainda precise um pouco de banco. Mas há um momento em que você sabe que você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. E depois que você começar a servir a Deus, você vai ter um outro ensinamento que vai vir, que é, próximo, não só Deus é importante, mas o corpo de Cristo é importante. Ele é o cabeça. Por isso que Paulo diz sempre na ceia que você deve discernir o corpo de Cristo. Ou seja, você deve entender o que está acontecendo aqui. Aqui não é um clube social, não. Aqui nós não estamos aqui cumprindo, batendo ponto, não. Aqui está se reunindo o corpo de Cristo, um organismo vivo que recebe vida do cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. E cabe a cada um de nós reconhecer que tem uma função nesse corpo e as funções são diversas, conforme dons, talentos e chamados do Senhor, mas todos têm uma função igual, que é cooperar com o corpo e deixar que a vida de Cristo possa fluir através de todo o nosso corpo. E aí sim, no último estágio, você entende que servir a Deus é servir ao corpo. Não é só servir a Deus. Quando eu estou servindo o irmão, eu sirvo o corpo. Você vê então que tem um tempo de crescimento, tem um tempo de entendimento, até você começar a servir na casa do Senhor. Por aqui, você já pode começar a pensar, a servir na casa do Senhor. Obrigado, Hugo. Isso, se você quiser maiores detalhes, tem no DVD 3 dessa série. Agora eu quero falar então mais sobre o obreiro que agrada a Deus. A pessoa do obreiro que agrada a Deus. E eu quero que você venha comigo no versículo mais conhecido, que é o versículo conhecido como o versículo do obreiro aprovado, que é 2 Timóteo 2,15, o versículo 15. Diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Obreiro é aquele que faz bom. Obreiro é quem faz a obra, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro, eu gostaria que você guardasse. O obreiro aprovado, ele apresenta-se a Deus. Repete comigo: o obreiro aprovado apresenta-se a Deus. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Quer dizer que ele precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Que ele precisa ter um altar. Ele e Deus. Uma coisa é vir aqui e servir a Deus. Mas antes disso, esta pessoa precisa estar, esse obreiro está preparado num relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, nesse altar, nesse lugar onde ele ora ao Senhor, onde ele estuda a palavra, ali o obreiro se fortalece para realizar a obra do Senhor. Ali
ele é tratado por Deus, tratado no seu caráter, tratado no coração, tratado e aperfeiçoado por Deus. Como pessoa, o seu caráter vai sendo modificado, não na hora que ele serve, mas antes de servir, dentro de casa ou no lugar que ele escolher para ter intimidade com o Senhor. É no altar íntimo, é no relacionamento pessoal que começa a obra, que começa a ser formado o obreiro aprovado por Deus. A maior obra que Deus faz é a obra que Ele faz em cada um de nós. A maior obra do cristianismo não é edificar templos físicos, é edificar o templo espiritual que você é. Você é um templo espiritual e a maior obra do Espírito é fazer que você seja transformado e edificado num verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus, que louva o Senhor, que tem um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Deus. Diga comigo, a nossa vida com Deus, íntima com Deus, vem antes da nossa obra pública, na nossa obra na igreja. Se a primeira falhar, não adianta. Em pouco tempo, a segunda vai falhar. Aleluia. Primeiro Deus nos prepara. Primeiro Deus quer fazer uma obra em nós, para depois fazer a obra através de nós. Muitas pessoas, eu vou chegar até lá, mas muitas pessoas reclamam que estão passando por provação. E agora você vai começar a entender, porque o versículo diz assim: o obreiro deve apresentar-se a Deus, já falei. Agora, ele deve apresentar-se a Deus aprovado. Se eu fizesse assim uma enquete, o que precisa para ser aprovado? Um diria, precisa temer a Deus. O outro diria, precisa fé. O outro diria, precisa santificação. E o outro diria, uma coisa que eu não estou lembrando, mas cada um viria com uma resposta. Nós precisamos de tudo isso, mas há uma coisa que todos podem concordar. Para ser aprovado, é preciso entrar na prova. A Maria orou por aqueles que fizeram as provas lá. Para ser aprovado na Petrobras, tem que fazer a prova, irmão. Não fica sentadinho, não. Você vai ter que ir lá. Mesma coisa. Quando Deus está, como eu falei, Ele faz uma obra em nós, primeiro, então esse obreiro, para ser aprovado, ele vai passar por provas. Tiago 1,12. Marca Timóteo e vai Tiago, está pertinho. Hebreus, logo depois, vem Tiago. Ora, bem-aventurado, Tiago 1,12, né? Já tem Bíblia passando aí. Tiago não foi embora, irmão, ele está na Bíblia, pode crer. Bom, então ouça se você não chegou. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Perseverança. O quê? Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... A nossa vida é uma eterna aprovação. Ih, pastor, vou para outra igreja. Pode ir, irmão. É uma eterna aprovação. Só que durante a aprovação,
Os cristãos têm a ajuda do Senhor, o consolo do Senhor, o fortalecimento do Senhor. Quem desistir não vai chegar lá em cima, não vai chegar a receber a coroa da vida. Isso, futuro. Quem desistir no presente não vai ser um obreiro aprovado. Para ser um obreiro aprovado, eu tenho que entrar, ser provado, saber que isso faz parte de um processo de crescimento, que você, quando entrou nessa casa aqui, você fez uma matrícula. Você se matriculou na escola da fé. Você se matriculou na escola do Espírito. Você se matriculou na escola da transformação do teu coração. E você precisa ser aprovado em cada um dos degraus que Deus vai te chamar. Deus não quer que você permaneça, Ele te ama muito. Te ama tanto que não quer que você permaneça do jeito que você está até a sua morte. Não, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te transformar. Só que nós, homens, mulheres, para ser transformados, muitas vezes precisamos passar por momentos difíceis, porque senão nós vamos continuar no nosso bem bom, e se a coisa está muito boa, muitas vezes eu até esqueço de Deus e já vou lá só no culto porque eu gosto daquele baixinho, porque senão eu nem ia lá, vou uma vez por semana, e a semana toda nem lembro de igreja, mas quando tem uma aprovação, eu chamo meu irmão, ora por mim, eu vou jejuar, e aí sim, você volta ao altar íntimo com Deus, aí você volta ao altar com o Senhor e começa a ser trabalhado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Aquele obreiro que, entendo que vou falar que era bruto, começa a ser aperfeiçoado como um diamante agora, para servir na casa do Senhor. Pedra bruta transformada em diamante, com o trabalho do Senhor, que muitas vezes é enfadonho, que muitas vezes nos chateia, que muitas vezes nos desanima. Por isso o Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês em mim, e vocês comigo, hão de vencer todas as tribulações. Tenham perseverança, que vocês vão ser aprovados, e vocês vão receber a coroa da vida eterna, aleluia. Persevere, obreiro. Persevere, irmão do Senhor. Não desista. Você vai ser aprovado. Diga para o seu irmão, deixa Deus fazer a obra dele, Deus, na sua vida e no seu coração. Deixa Deus te provar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus mudar o teu caráter. Deixa Deus criar em você a pessoa do obreiro aprovado. Além da pessoa, suponha agora que você já está sendo criado. É o primeiro detalhe. O Senhor precisa de uma pessoa maleável em suas mãos, que Ele possa tratar e utilizar como instrumento vivo do seu amor e poder. 2, além disso, é preciso saber a motivação do obreiro para realizar a obra. Por isso, o versículo diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. Quem aprova? O obreiro precisa entender que a obra que ele está fazendo, por que é que ele está fazendo essa obra? Para ser aprovado por... Então, a obra que ele está fazendo para Deus, e não para o pastor, e não para os homens. Há uma distinção entre fazer a obra para Deus e fazer a obra para os homens. Porque quem faz a obra para Deus quer agradar em primeiro lugar a Deus. Quem faz a obra para os homens quer agradar em primeiro lugar os homens. Além disso,
além de não se preocupar em agradar aos homens, e eu não estou dizendo aqui que você tem que desagradar as pessoas, eu não sou, eu estou querendo dizer o seguinte, num momento em que não der para agradar aos dois, você vai agradar a quem? A Deus. Não estou dizendo que todo obreiro tem que desagradar os homens, hein? Que os homens são amados por Deus, espera lá. Mas, além disso, não é fazer também a obra para aparecer na igreja. Não é fazer a obra para ser admirado na igreja pelas pessoas. Não é fazer a obra para ser respeitado pelas pessoas. Essa é a motivação errada. Quer ver? Venha comigo em 2 de Coríntios 10, 18. Segundo de Coríntios 10, versículo 18. Diz assim, está falando de aprovação, ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18, diz assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, se elogia, se engrandece, e sim aquele a quem o Senhor louva. Meu irmão e minha irmã, nós temos dentro de nós um vírusinho chamado orgulho, chamado soberba. E se você não cuidar, ele, cresce mais do que você e dirige até o seu serviço na casa do Senhor. Quem tem que te louvar e te aprovar é... Quem tem que reconhecer não são os homens, quem tem que reconhecer o seu trabalho é... Aleluia! Diga comigo, a motivação para fazer a obra é agradar a Deus. Porque quando eu faço um culto que deve agradar a Deus, eu estou dizendo que a prioridade é Deus. E muitas vezes o que agrada a Deus, desagrada ao homem. Quer ver? Muitas coisas que tem na palavra do Senhor, quando nós pregamos aqui, desagradam as pessoas que só gostam de ouvir aquilo que estão de acordo com seus desejos, com seus interesses e com seus preconceitos. Então, se alguém começa a pregar muito forte a palavra do Senhor, certamente vai desagradar algumas pessoas. Mas se Deus mandou o pastor pregar aquela palavra, ele precisa ficar tranquilo, porque ele está fazendo a obra e ele está pregando a palavra da verdade. O contrário também é verdadeiro. Eu falei o que do serviço. Você pode realizar muito bem um serviço, uma pregação, um louvor, uma passada de salva. Pode ser o melhor do mundo nisso. Mas se a motivação estiver errada, não agrada a Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a minha motivação e a tua motivação. Ele sabe quem tem coração sincero. Diz 1 Samuel 16, 7, não precisa abrir. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Vou dar um exemplo. O que você acha de Davi? Pessoa, nota? Deve ser 9, 10 só Jesus, né? Vamos dar 9 para o Davi? Pessoa. Como é que era o coração dele? O irmão. Então deve pegar uma coisa lá de plástico, não sei.
Mesma coisa conosco. Vamos aprender a manejar essa palavra. Servir de forma agradável. É preciso ter conhecimento da palavra do Senhor. Diga comigo, o obreiro deve conhecer e deve aplicar a palavra do Senhor. Ele deve conhecer. Ele deve conhecer que no Salmo 100, no versículo 2, não precisa abrir, diz, servir ao Senhor com alegria. Para que quando ele começar a vir à igreja e sentir que já não tem aquela alegria que ele tinha, ele precisa cair em si e ver que ele precisa de se tratar. Porque vir aqui semana após semana, pregar, vir aqui semana após semana louvar, vir aqui semana após semana passar os envelopes, pode cair numa rotina, pode cair numa mesmice, pode cair num automatismo muito grande. E quando você, obreiro, e quando você, pastor, notar que você está perdendo a alegria de servir ao Senhor, pensa, vai para o teu altar, vai ver o que está acontecendo no teu coração, porque o obreiro jamais deve esquecer de que servir o Senhor é privilégio. Bendito e bem-aventurado aquele que foi chamado pelo Senhor para servir na casa do Senhor. Não é peso não, meu irmão. Se está sendo peso, tem alguma coisa que não está encaixando e vamos começar a investir nisso. Porque precisa mudar, porque você tem que vir aqui para servir com alegria. Se o obreiro não tem alegria ao servir, como os irmãos que estão chegando no dia 28 aqui vão encarar essa igreja? Chegou ali na porta, tinha uns... Meu irmão, pode sentar aí não, tem que sentar lá na frente. Já pensou? Os seus irmãozinhos aqui não vão aceitar Jesus no apelo do pastor nunca. Eu falei ontem e repito, às vezes nós somos que nem Pedro. Pedro, quando chegou falei ontem aqui, chegaram para pegar Jesus, lá os soldados e os servos do sacerdote. O obreiro deve fugir das paixões para ser um obreiro aprovado. 23, repele as questões insensatas e absurdas. O obreiro conhece a palavra e não entra em discussões insensatas e absurdas que só engendram contendas. Quantas vezes você tem entrado em discussões aí, irmão? Seja um obreiro aprovado, não entra mais não. 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O obreiro aprovado conhece a palavra e sabe que quando tem resistência, a resistência não é o homem, a oposição não é o irmão. O nosso inimigo é um inimigo espiritual. A nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne. Se você entrar numa quebra de braço com seu irmão, você está piorando e machucando mais o corpo ainda. Mas, pastor, ele está errado. Você falou com ele com brandura. Pastor, ele não atendeu. Leve o seu líder ou ore. Não adianta. Não adianta guerra. Maria disse ontem para mim, quando eu faço mal, ainda que o pastor não reconheça,
ainda que os irmãos não vejam, não importa, o Senhor está vendo. Seja abundante na obra do Senhor, trabalhe no Senhor e saiba que quando você estiver fazendo isso, com o coração sincero, com a motivação correta, Deus vai te abençoar. Quando você servir a casa do Senhor, Deus vai servir a tua casa. Aleluia! Porque Ele precisa de trabalhadores fiéis. Disse Jesus: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores aprovados, que são menores ainda que os trabalhadores. Então, um obreiro aprovado na mão do Senhor, ele é uma pérola. Ele é uma pérola do reino. Ele é uma pérola para o Senhor Jesus. Ele é uma pérola para Deus. E eu creio no reino do Espírito, que o Senhor tem um cuidado ainda maior com essa pessoa, porque sabe que o inimigo vai tentar derrubar, mas o Senhor está com os anjos acampados ao redor daquele que o teme. E o bom obreiro teme ao Senhor, porque faz a obra para o Senhor, a obra do Senhor, do jeito do Senhor. Ele sabe a palavra e ele sabe aplicar a palavra. Ele falou: maneja bem a palavra, usa bem. Não é só saber e conhecer, mas botar em prática. Para isso é preciso sabedoria. Como eu falei ainda há pouco, no trato, na palavra que sai, a brandura, a hora certa de apertar um parafuso, a hora certa de deixar passar. Diga: vamos tratar uns aos outros com brandura e gentileza, porque isso agrada a Deus. Aleluia. Além de conhecer, além de aplicar, tem mais uma coisa que o obreiro tem aprovado. Ele tem experiência com a palavra da verdade. Ele já foi provado em uma área de sua vida, porque para ser aprovado tem que ser provado. Ele conhecia a palavra, ou alguém disse para ele um versículo, ele aplicou o versículo durante aquela prova, Deus deu a vitória e ele ganhou a experiência. É a experiência do serrote. Não adianta só ser estudioso. Tem que viver a palavra. Tem que botar em prática. Tem que chorar. Tem que errar. Tem que aprender. Tem que corrigir. O Senhor corrige aqueles que ama. E o obreiro já passou por muitas lutas. E Deus deu a ele experiência de como aplicar a palavra. E quando eu passo por um problema e aplico a palavra e tenho a vitória, eu vivo a palavra, eu levo essa palavra com mais autoridade, com mais vida às pessoas que recebem. É por isso que muitas vezes, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra sofrimento para entender o sofrimento dos outros e poder ter uma palavra de vida para ajudar essas pessoas na hora do sofrimento. Se Deus me deixasse ser uma pessoa sem passar por dor, eu jamais entenderia a sua dor. E quando você viesse falar comigo sobre algum problema, pastor,
Não aguento mais. Eu oro, e nada modifica. Eu ia dizer, meu irmão, ou você pecou, ou você não tem fé. Quem não conhece o que é a vida, o que é sofrimento, às vezes ensina um evangelho teórico. Ser filho de Deus não é estar imune a sofrimento e problemas. É saber passar por eles com a ajuda de Deus. Se você já foi provado em alguma área às vezes financeira, e você disse, não, eu não vou abrir mão do evangelho, eu não vou aceitar esse 10%. Mas você vai perder concorrência. Eu perco a concorrência, mas a minha consciência vai continuar tranquila, e eu vou continuar com o Senhor. Meu irmão, sabe uma coisa? Eu posso perder a concorrência, mas eu sigo um Deus que Ele é o provedor da minha vida. Eu vou dizer outra coisa para você, Ele é provedor da tua vida também, mesmo você não sabendo. E Ele há de prover outra concorrência para mim. Ninguém pode pregar dízimo se um dia não desconfiou dessa palavra e provou a Deus. Eu desconfiei, irmão. Eu não sou que nem você. Cheguei na casa lá de Deus, há uns anos atrás, 85. Poxa, já faz tempo, hein? E falaram lá de dízimo e oferta. E eu, mineirão, passo atrás assim, tá cheirando mal. Já contei aqui. Aí eu esperei uma época boa, a época do Collor. Eu trabalhava em estatal, Marajá, né? Collor me chamava de Marajá. Aí meu salário, cortou. Falei, agora, vou provar a Deus. Ele mandou provar, ele vou provar. Quero ver se Deus vai operar agora. Collor não vai deixar. Comecei a dizimar. O governo da Suécia pagou 50 dias, né, amor? Para mim no exterior. Ganhei em dólar. Começou a acontecer milagres. O Collor não abriu mão não, viu? Mas o governo foi escolhido pela Suécia, pelo governo sueco. O único brasileiro aí para o exterior, 50 dias, ganhei em dólar. Que isso, é meu mérito? Que mérito nada, que eu nem ia preencher o questionário, mas Deus usou uma irmã, que não está hoje aqui, para dizer o seguinte, você vai viajar, e não demora muito não, de avião. Quando apareceu na minha mesa, Deus trouxe aquilo na minha mente. Eu já tinha passado assim, eu não vou entrar nessa história, não vou ganhar nunca. Quando ela falou aquilo ali, eu disse, o Collor não vai deixar eu viajar, porque os marajás não viajam mais. Será que é isso? Mas eu olhei, tem 2 dias só para preencher. Meu Deus! Sabe uma coisa? Eu vou preencher. Fui no meu diretor, achei, o diretor não vai aprovar? Tempo de Marajá? Não vai aprovar? Aí ele olhou assim, se você ganhar, você vai. Ele, como quem disse, você não vai ganhar? Manda. Aí eu mandei, e aí, meses depois, eu recebo um telefone em inglês, lá da Suécia. Eu queria saber se você sabia inglês, por isso que eu estou te ligando, que você foi escolhido para vir para o curso, aleluia. E a Natália foi, era desse tamanhozinho assim. Deus me deu uma vitória de 50 dias, melhorou muito o meu cargo, me deu dólar. Eu provei a Deus. Como é que eu vou duvidar? Isso foi só um exemplo. Não duvido mais do dia. Restaurar casamento? Eu vivi. Como é que eu vou duvidar? Minha mulher não aguentava olhar para mim. Eu confesso que às vezes também não aguentava olhar para ela. Estava pronto já para separar. Aí eu entrei numa igreja, aprendi assim, a palavra é essa, é assim. Vou perseverar então, vamos ver se essa palavra é verdadeira. Aí, a palavra é verdadeira, irmão. Agora é preciso não só crer. Tem que perseverar, mas precisa agir de acordo com aquilo que você
Cria. Pastor, eu creio que vou ter a vitória. Bom. E o que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. Há quanto tempo? Anos. Você não entendeu o que é fé. Fé exige ação. Fé sem obras é morta. Eu entendo que você pode esperar um pouco para analisar o que você vai fazer, mas você tem que aí marchar de acordo com aquilo que você crê. Deus te deu a palavra e diz: vai, meu filho, enquanto você estiver na palavra, com o caráter certo, com a motivação correta, vai ter gente se levantando contra, mas eu vou te dar vitória. Em nome de Jesus, o Senhor há de mostrar que fiel é a palavra dele. Ele é fiel, mesmo quando o obreiro não é fiel. E ele me chamou hoje aqui, meu irmão, primeiro para lembrar que ser obreiro é fazer não a minha obra em nome de Deus. Não fazer o que eu quero e dizer que é Deus que está querendo que eu faça. E não é fazer a obra de Deus do meu modo. É fazer a obra de Deus do modo de Deus. Decora isso comigo. O obreiro aprovado sabe que é para fazer a obra de Deus do modo de Deus. Para isso, pode ser. Guarda o versículo de 2 Timóteo. Apresentar-se diante de quem? Altar íntimo. Aprovado. Vai passar por algumas provas. Com o coração motivado em fazer para Deus. Sabendo manejar bem a palavra. Só falta uma coisa. 2 Timóteo, ele falou assim, procura, só uma coisa que você precisa decorar agora nesse versículo, apresentar-se a Deus aprovado, mas ele botou um verbo antes, procura. Sabe por que ele botou procura, meu irmão? Porque isso é uma busca contínua. Continua procurando apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Procura, meu irmão, porque não é fácil. Procura, meu irmão, porque existem lutas. Procura, meu irmão, porque tem momentos que dá vontade de desistir. Às vezes, acham que não estão sendo vistos. E o Senhor me chamou hoje aqui para dizer que Ele está vendo. Que Ele está valorizando. E que Ele diz, eu vejo e eu recompenso. Deus disse obrigado a você, mas disse outra coisa. Obrigado pelo que você tem feito. Mas saiba que você pode fazer melhor ainda. E você pode crescer mais ainda. E você pode se tornar cada vez mais o obreiro aprovado por Deus. E por isso, hoje eu quero agradecer a todos os líderes e obreiros dessa igreja, em nome de Deus. E Deus falou para orar por vocês. Todos vocês. Que de alguma forma colaboram e já são obreiros nessa casa. Só fiquem de pé onde vocês estão. Porque eu quero, junto com a igreja, orar por vocês. Deus está honrando você e pediu que eu orasse por aqueles que estão no louvor, por aqueles que estão na escolinha, por aqueles que estão na introdução, por aqueles que estão no bem-vindo. Eu não me lembro de todos, mas você sabe o que está fazendo. Eu quero orar e agradecer e pedir capacitação para a obra. Mas antes eu quero que o teu coração seja tocado também. Você ouviu a palavra e certamente algum detalhe dela que você aprendeu hoje.
e que você disse, Senhor, eu não estou realizando exatamente do jeito que tu queres que eu faça. Aponta para Deus aquela área que você está precisando de ajuda. Está feito. Senhor, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas que têm sido obreiros nesta casa e que têm cada vez mais se esforçado para te agradar. E hoje, Senhor, eles tenham recebido uma palavra que sirva para capacitá-los ainda mais a servir com excelência na tua casa, a servir de forma a te agradar. Não apenas agradar pastor ou os irmãos, mas agradar a ti também, Senhor, para a glória do teu santo nome. Capacita os teus filhos, Senhor, e recompensa cada um deles, conforme as suas obras, como está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse, tu me ensina duas coisas, que eu conheço as tuas obras. E Deus diz a cada um de vocês que conhece a obra e o esforço de cada um de vocês. Aquilo que você faz e ninguém vê, o Senhor conhece, o Senhor valoriza, o Senhor agradece a você nesta manhã. Mas Ele diz também, continua, meu filho, continua, minha filha, e continua cada vez mais aprendendo sobre o obreiro aprovado, aprendendo a ser mais brando, aprendendo a ser mais paciente, aprendendo a tratar as pessoas, aprendendo a conversar e aprender de mim, aprendendo a manejar a palavra, aprendendo a apresentar-se diante de Deus aprovado. Senhor, capacita os teus filhos. Capacita os teus filhos a seguirem adiante, a se tornarem o obreiro que tu já planejaste que cada um deles fosse, Senhor. Que sejam e que seja para a tua glória, no nome santo de Jesus. Enquanto estiverem servindo aqui na tua casa, que tu possa servir a cada um deles. Senhor, eu quero te pedir agora por aqueles outros que talvez estejam no banco há muito tempo e talvez tenha chegado a hora de fazerem algo na tua casa. Se é o momento, que não haja precipitação, Senhor, porque a obra vem de ti, é para ti, e é no teu tempo. Mas se há alguém ali sentado, e está conversando com o Senhor, dizendo, perguntando, está na hora, Pai, dê a resposta que eles necessitam, Pai, e tira eles do banco, Senhor, porque eles foram chamados para te servir, no nome santo de Jesus. Amém. Você que levantou, abrace o seu irmão que está do lado e diga, vamos servir o Senhor com excelência. Pode abraçar.